Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Atos capítulo 16 e verso 31. Manuel Gonzalez foi o primeiro socorrista a alcançar os 33 mineiros presos por 69 dias na explosão em uma mina chilena em 2010. Sob o enorme risco à sua própria vida, ele desceu cerca de 610 metros da terra para trazer os homens presos de volta à superfície. O mundo assistiu maravilhado como cada mineiro, um por um, foi resgatado e transportado à liberdade. O pano de fundo do texto que usamos como base mostra-nos o apóstolo Paulo junto com seu companheiro Silas, ambos com os pés amarrados em um tronco numa prisão. O que eles fizeram para merecer estarem nessa posição? Apenas expulsar um demônio de uma jovem que dava muito lucro aos seus senhores, adivinhando coisas. Eles estavam naquela cidade justamente com o propósito de pregar o evangelho. E ao procurar alguma sinagoga, eles não encontram, porque muito provavelmente ali em Filipos da Macedônia haviam poucos judeus para se compor uma. E no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntavam. Nos versos 16 e 17, Lucas nos relata que todas as vezes que eles passavam por essa jovem possessa, ela os incomodava adivinhando. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela, e na mesma hora saiu. Atos capítulo 16 e verso 18. Paulo não fez nada mais que sua obrigação como embaixador de Cristo. Ele libertou e resgatou uma jovem que era escrava dos homens e escrava de Satanás. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, resgatando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança. Atos capítulo 16, do verso 19 ao 23. Nós cristãos dificilmente somos como esses grandes homens de Deus, porque na primeira adversidade murmuramos, discutimos e não aceitamos ser confrontados, mesmo sendo por amor ao Evangelho. E a pergunta que eu faço é: em meio a uma situação como essa, qual seria a nossa atitude em resposta? É muito provável que estaríamos presos, mas irados, irritados, pois ao fazer um benefício a uma jovem não deveríamos sofrer tanto. Esquecemos das palavras de Jesus: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus capítulo 5, do verso 11 ao 12. O foco de tudo não somos nós. O foco é o resgate e a libertação das vidas que estão presas nas mãos do diabo. Estão mortas em seus próprios pecados, mas nós somos representantes de Cristo, embaixadores do resgatador e, por consequência, também devemos resgatar as vidas que estão perdidas, precisando de um resgatador. A Bíblia nos relata um resgate ainda mais maravilhoso. Pela desobediência de Adão e Eva, toda a humanidade está presa no pecado, incapaz de libertar-se. Cada pessoa enfrenta a morte certa, física e eterna. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes andáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Efésios capítulo 2, do verso 13 ao 18.
Existia um grande bloqueio que não nos permitia o acesso à graça de Deus. Não conseguíamos ultrapassar a parede da inimizade. Estávamos fracos e ainda mais, mortos espirituais. Paulo e Silas estão presos, mas o seu ânimo não é dobre. Eles tinham plena certeza do trabalho e para quem estavam fazendo. Louvavam a Deus e aquela prisão não podia suportar a glória que ali pairava. As portas e as cadeias que prendiam os presos, todas não conseguiram resistir ao poder do Senhor. Não existe parede ou porta, não existe algemas do pecado que possa nos separar da união com Cristo. O carcereiro, ao ver toda a situação, pensou: eu sou responsável por esses homens, e com esse terremoto muitos fugiram. Os meus superiores irão me matar e matarão a minha família. E o texto nos diz: e acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas, tirando-os para fora, e disse: senhores, o que é necessário para que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo na mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Atos 16, do 27 ao 34. Lembro-me de um filme recente lançado na Netflix chamado O Resgate, que mostra um destemido mercenário que não tem nada a perder quando é recrutado para resgatar o filho de um chefão do crime internacional. O menino foi sequestrado, o pai está preso. O submundo sinistro dos traficantes de armas e drogas torna a missão quase impossível. Uma coisa é certa: não importa o que ele enfrentar, ele vai terminar a missão. Chega em um momento que quase se torna impossível esse resgate. Os que estavam com ele auxiliando na missão perceberam que a missão era impossível de se completar, mas ele não desiste e com muito sofrimento salva o garoto. Nós cristãos temos uma vantagem nos resgates das vidas perdidas. Temos poder, porque o Evangelho é poder. Temos uma vantagem: Jesus é nossa vantagem, porque Deus providenciou um Redentor, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Todos os que aceitam o presente gratuito da salvação, oferecida por meio de sua morte e ressurreição, são libertos das garras do pecado e do consequente castigo de morte. Jesus Cristo é as primícias dos que dormem. Ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos para nunca mais morrer. Da mesma maneira, todos os que colocam sua fé em Cristo receberão vida. Você ainda está preso nas armadilhas dos seus pecados? Aceite o presente da salvação de Jesus e desfrute a liberdade de uma vida em Cristo e a eternidade com Ele. Por intermédio da sua cruz, Jesus resgata e redime. E para finalizar, eu gostaria de assinalar 3 coisas que podemos fazer no resgate das vidas que ainda não foram libertas das amarras de Satanás. Primeiro, podemos ser firmes em nossa pregação, insistir na propagação do Evangelho, mesmo tendo contra nós o mundo, aqueles que estão à nossa volta, e apenas se preocupam com seu bem-estar, seus próprios lucros, e se esqueceram de Deus ou ainda não têm a Deus. Em segundo lugar, não murmurar, pois isso faz que nós retrocedamos e será a barreira que nos impedirá de avançar. Lembremos dos israelitas no deserto que puderam vivenciar as maravilhas de Deus e foram vítimas dos seus benefícios, mas no momento de prova apostataram e preferiram voltar às bolotas do Egito. Em terceiro lugar, não perder a oportunidade de pregar. Como diz o apóstolo Paulo, façamos a tempo e fora de tempo. Estamos em um momento complexo para a humanidade. Estamos encarcerados em nossas próprias casas, mas a mensagem do Evangelho é livre. Use as ferramentas que temos para continuar no resgate. Use suas mídias sociais, evangelize seus parentes, amigos e conhecidos. Faça o reino de Cristo avançar, resgatando as vidas que estão precisando de Cristo.